Senhor, jovens, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoas de qualquer idade também, que Deus os abençoe. Espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor. Essa mensagem se encontra em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, onde diz assim, falando sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhos com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhos com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo, pois, qual deles, dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, e Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui, Jesus fala algo para o fariseu, hoje serve de uma lição muito grande para nós de diversas maneiras, mas muito no que diz a respeito a não julgar as pessoas, seja pela aparência, seja porque também nosso conhecimento é limitado. Apenas Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onipotente. Ele é o único capaz de poder fazer o perfeito juízo, né? Ele é o juiz de todos e no caso aqui, Jesus ele está dizendo para o fariseu que ele não deveria julgar a mulher pelos motivos ali que ele estava julgando, da maneira com que ele vinha fazendo. Ele não deveria ter a atitude que ele estava tendo. Então, para nós devemos aprender essa lição a respeito de não julgarmos as pessoas, né? Não julgar o nosso próximo, não julgar os nossos irmãos em Cristo, né? E isso muito acontece devido, muitas vezes, a uma precipitação, você julgar uma pessoa por falta de conhecimento, por orgulho, né, por você se sentir melhor do que aquela pessoa, porque muitas vezes quando nós estamos julgando uma pessoa, você está falando, olha, eu sou melhor do que ela, e acaba julgando essa pessoa. E isso não deve ser assim. Muitas vezes por disputas, por querer o lugar daquela pessoa, ou querer fazer algo como a pessoa faz. Isso não deve proceder no nosso coração. Aqui, Jesus ele estava dizendo que algo, né, a Simão o fariseu, que ele estava desagradando a Deus com a conduta com que ele teve de julgar as pessoas. Vamos estar lendo aqui também, só que agora os mesmos textos, né, alguns deles na verdade, só que na nova tradução, na linguagem de hoje, onde diz assim, né? Falando aqui agora, a partir do versículo
A partir do versículo 39 diz assim na Nova Tradução da Linguagem de hoje: Quando o fariseu viu isso, pensou assim. Olha só, ele não falou, a Bíblia está falando que ele não ficou falando, né? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que estava tocando nele e a vida de pecado que leva, né? Quando a gente vê aqui na outra versão que eu li, no caso na Almeida Corrigida, na Almeida Corrigida, na Almeida, desculpa, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, né? E que ele, quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo, né? Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Mas no caso aqui ele tinha pensado consigo mesmo. Ele não tinha falado, né, diretamente, mas mesmo assim no pensamento, Jesus que sabia já o pensamento, ele já viu que não era uma atitude boa, né? Nós julgamos as pessoas muitas vezes não quando falamos da pessoa falando mal, isso é errado, falar mal das pessoas, criticar de uma forma ali para prejudicar a pessoa, mas muitas vezes o pensamento e atitudes que já dizem que estamos julgando, né? Pensamentos ali mal sobre a pessoa, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você pensa errado de uma pessoa, você pode até falar, né, de uma forma ruim com a pessoa e até também a ter atitudes, não verbais, mas atitudes que vão julgar a pessoa de uma forma inadequada. Na próxima parte dessa mensagem eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem com Deus.